enterrei essa cápsula do tempo era um compromisso comigo mesmo de que eu seria empresário. Eu que era o menino do interior do Ceará, com uma péssima oratória, sem família rica. Para lembrar o quanto as pessoas superestimam o que você vai fazer em um ano e o quanto elas subestimam o que você pode fazer em 10 anos, que vão passar de qualquer forma. Então 10 anos é tempo suficiente para você construir o que quer que seja, alcançar qualquer objetivo que você deseja. Ei, peraí. Aqui. Bora lá começar o dia. Daqui a pouco vamos pegar a estrada nessa missão para desenterrar essa cápsula do tempo. Faz 10 anos que eu enterrei essa parada e, cara, nem sei mais o que é que tem, o que eu escrevi naquele negócio. Era tipo eu sei que era um cano PVC que eu coloquei algumas coisas da época, coloquei algumas cartas, né, do que é que eu queria ser 10 anos depois, o que é que eu queria alcançar profissionalmente, financeiramente, os objetivos que eu queria alcançar. Mas realmente pode ter qualquer coisa ali. Eu sei que era muito claro, eu tenho uma memória muito nítida, né, que o motivo pelo qual eu enterrei essa cápsula do tempo era um compromisso comigo mesmo de que eu seria empresário e eu ficaria rico, sendo que na minha família não tinha ninguém rico e ninguém era empresário. Quando eu enterrei essa cápsula do tempo, eu tinha 15 anos de idade. Minha mãe era funcionária pública, ganhava um salário mínimo e recebia uma pensão por conta do meu pai, que faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. Quando você está nessa fase da vida, a escola, a sociedade, a sua família esperam que você escolha uma profissão para passar na faculdade. Mas a sensação que eu tinha na época é que esses cursos da faculdade eram como se fossem um cardápio, que eu precisava escolher uma dessas opções, mas o problema é que eu não me identificava com nenhuma das opções do cardápio. E naquele ano eu li um livro Pai Rico, Pai Pobre, que se chama Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E a partir desse livro eu decidi que o que eu queria mesmo era ser empresário. De forma muito inocente, eu me fiz a seguinte pergunta, né? Por que tá todo mundo me mandando fazer medicina, direito e engenharia se os 100 homens mais ricos do mundo, na verdade, não ficaram ricos com as suas carreiras de médicos, advogados ou engenheiros? Na verdade, os 100 homens mais ricos do mundo, eles eram empresários ou investidores. Então, no fim do dia, o que eles estavam querendo me dizer é que essa forma de ganhar dinheiro como empresário, como investidor, no fim do dia é que você não consegue ficar rico com elas. É que você especificamente, que é pobre, não é herdeiro e não tem ninguém influente na família, não consegue chegar lá. Era isso que eles estavam querendo me dizer. E sabendo que era isso que eles estavam querendo me dizer, né? Se conforma, quem é que você pensa que é? Você vai fazer o que é garantido, que é melhor. Sua mãe ganha um salário mínimo. O carro de vocês é um Corsa 98. Eu decidi que, mesmo assim, eu queria ser um empresário bem-sucedido e que eu ficaria rico com isso. O problema é que, naquela época, né, o meu patrimônio era uma mesa de plástico, uma cadeira de rodinha que tinha uma perna quebrada, um mouse rosa, porque o rosa era mais barato, e um notebook parcelado em 12 vezes no cartão de crédito da avó da minha namorada na época. E mesmo com esse cenário desfavorável, eu enterrei essa cápsula do tempo, onde eu coloquei as expectativas de como eu esperava que minha vida tivesse em 10 anos. Eu realmente não lembro muita coisa do que eu escrevi, eu só lembro de um único objetivo. Eu queria ser empresário e ficar rico. Então era meio que uma promessa de que eu chegaria em algum lugar 10 anos depois e chegaria nesse objetivo. E é isso aí, vamos começar fazendo um cafezinho porque vamos ter trabalho aí pela frente. Literalmente, trabalho braçal com enxada e pá para achar esse negócio. Debaixo do sol quente do Ceará, 40 graus. Mas tô confiante que a gente vai achar. Chamei uns amigos meus para me ajudar também. A gente vai realmente procurar essa parada. Vai ser uma caça ao tesouro, porque eu não tenho ideia. Tenho uma noção. Pode ser que a minha noção esteja completamente equivocada. Mas eu tenho uma ideia onde estava mais ou menos. Já mandei minha mãe, que ela mora ainda na mesma cidade, disse para ela ir lá falar com quem tá morando, porque eu tava numa casa alugada na época, né? A gente saiu dessa casa
E mora outra família lá. Aí minha mãe foi lá na cara de pau pedir pra liberar pra gente cavar essa parada, esse negócio, o quintal da pessoa, né? Obrigado aí aos novos inquilinos que deixaram a gente fazer essa proeza no seu quintal. E vamos encontrar esse negócio. Estou confiante de que a gente vai encontrar algo surpreendente. Bora! E em 2015, com 16 anos, eu decidi começar a executar o meu plano de empreender e me tornar um empresário. Eu morava no interior do Ceará e na minha cidade não tinha cinema. Então o que é que eu fiz? Existia uma sala de cinema abandonada na cidade e muita gente querendo ir ao cinema. Então a minha ideia foi a seguinte: eu vou baixar um filme na internet que recém saiu nos cinemas, eu vou cobrar R$5 no ingresso, a sala de cinema tinha uns 200 lugares, dessa forma eu faturaria R$1.000 brutos. Para um moleque de 16 anos, tá ótimo para começar. Então eu pedi R$200 emprestados pro meu padrasto para pagar o custo do aluguel, que na época era esse valor, e gastei mais uns R$100 com gráfica para imprimir panfleto, cartaz, ingresso, essas coisas. E fui correr atrás de botar gente nesse evento. A minha ideia foi: eu vou rodar um filme infantil, porque dessa forma cada família vai comprar no mínimo 2, 4 ingressos, dependendo da quantidade de filhos que eles tenham, e assim eu consigo vender um volume maior. E assim eu fiz, eu reservei a sala, imprimi os panfletos e fui atrás de vender ingresso. Quais eram as estratégias que eu usava? Eu fechei em parceria com uma loja de brinquedos para ser meu ponto de venda. Eu estudava de manhã numa escola pública e à tarde eu ia de escola em escola pedindo autorização para entrar na sala de aula das crianças, divulgar o evento e grampear panfletos na agenda delas para elas avisarem os pais do evento. E eu também postava nos grupos de Facebook na época, nem se usava Instagram para qualquer coisa desse tipo. E de noite eu ia para as praças vender ingresso, aqueles brinquedos ali da praça, tinha um monte de criança, eu ia lá vender ingresso para os pais. Passei uns 20 dias levando essa rotina, até que chegou o dia do evento. Sala lotada, tensão no alto, meu primeiro evento, com medo de algo dar errado, e de fato deu. O pipoqueiro que eu combinei para estar lá, ele simplesmente sumiu, não apareceu. E não tem como assistir filme sem pipoca, não tem como ir pro cinema se não tiver pipoca. E eu fui a pé atrás procurar esse pipoqueiro na praça, e quando eu chego lá, eu descubro que tá tendo uma novena, tem centenas de pessoas na praça procurando, e aí eu tô lá no meio dessa galera procurando esse pipoqueiro. Até que eu achei, era um senhorzinho, ele simplesmente esqueceu que tinha combinado comigo, e aí eu fui empurrando o carrinho dele até o local do cinema. Acabou que no final deu tudo certo, o evento foi entregue, e somando os ingressos e a pipoca eu tinha faturado mais de R$1.000 e lucrado uns R$700. Eu acho que até hoje esse foi o dinheiro mais importante que eu já ganhei na vida, porque nesse dia eu descobri como transformar dinheiro emprestado dos outros em lucro. Isso é uma habilidade que todo empresário que se preze precisa dominar. E naquele mesmo ano eu já tinha dominado essa habilidade de fazer eventos. Eu descobri que esses eventos eles poderiam ter uma outra fonte de renda, né, que são os patrocínios. Eu poderia cobrar para as empresas divulgarem no evento e assim eu conseguiria pagar todos os custos e ficaria com todo o lucro da bilheteria e da pipoca. Então no evento seguinte eu comecei a colocar isso em prática e eu cobrava 2 planos, um de R$50 e outro de R$100 para quem quisesse divulgar no evento. Então de manhã eu estudava, à tarde eu saía, na verdade no recreio de manhã na escola eu ligava para as empresas, né, para marcar reunião para eu visitar essas empresas à tarde, e à tarde eu saía visitando de empresa em empresa para vender os patrocínios, né, para tentar vender os patrocínios. E eu lembro que quando eu fui fazer a minha primeira venda, eu pensei, eu vou entrar na primeira empresa que eu ver pela frente e vou oferecer o patrocínio. E assim eu fiz, só que rapidamente eu me arrependi. Essa empresa era um coworking recém-aberto na cidade e a visão que aquela mulher teve, a dona da empresa, quando ela me viu entrando no estabelecimento dela, foi a visão de um adolescente com um pouquinho de barba no queixo, meio mal vestido, com a pastinha na mão, tremendo e gaguejando. Então, tentando mostrar para ela que ela estava perdendo uma grande oportunidade se ela não contratasse o meu patrocínio. E na época, eu achava
que o máximo que a pessoa poderia dizer era não, mas eu descobri que entre o sim e o não também tem a humilhação. Então, por algum motivo, aquela mulher achou que aquela seria uma ótima oportunidade de me dar uma lição de moral num adolescente que só estava tentando vender. Ela falou que não fazia o menor sentido eu oferecer isso para ela, porque o público dela é de adolescentes e jovens e não de crianças, e que se ela estivesse no meu lugar, ela primeiro estudaria profundamente a empresa que ela quer vender antes de oferecer alguma coisa, e que eu ainda tinha muito que aprender. Enfim, não foi num tom educado que ela fez isso, foi um esculacho mesmo. E parecia que eu tinha xingado a mãe daquela mulher, ela estava muito revoltada. E essa foi a minha primeira experiência com vendas de um ticket um pouco maior do que um ingresso de cinema. E nesse momento eu realmente pensei em desistir. Eu fiquei me perguntando, né, a troco de que eu tô passando essa vergonha? Será que realmente todos estavam certos em dizer para eu ir no caminho garantido, né? Será que realmente eles estavam certos de dizer que não tem como você ser um empresário bem-sucedido se você não recebeu uma herança, se você não tem parentes influentes? Então a minha primeira experiência com vendas foi a pior possível. E nesse mesmo dia eu fui andando pelas ruas meio desorientado, depois de pensar 50 vezes em desistir, eu me perguntei, cara, qual outra opção eu tenho? Desistir e me contentar com o salário mínimo? Eu também não ganho nada se eu fizer isso. Então, foi nesse momento que eu decidi que eu iria visitar uma segunda empresa. Dessa vez, essa segunda empresa era uma hamburgueria, porque, de certa forma, fora o esculacho, aquela mulher estava certa. Eu precisava vender para quem, de fato, tem um público semelhante ao meu evento. E para minha surpresa, ao tentar vender para essa hamburgueria, foi totalmente diferente. A pessoa me tratou super bem e eu fechei a venda na hora. E eu consegui extrair daquele primeiro fracasso na primeira venda um aprendizado. E nesse momento eu entendi que seriam esses fracassos que iriam me fazer progredir. Bora lá, primeira missão do dia, para as ferramentas, né? Uma dessa dá, né? Eu descobri também que é por isso que a maioria das pessoas não tentam sair do zero e escolher profissões fora do cardápio da faculdade. Porque para ter sucesso nessas profissões fora do padrão, como por exemplo, empresário, investidor, você ser um artista, um youtuber e etc., para você ter algum resultado nessas profissões fora do padrão, é preciso experimentar por várias vezes o gosto amargo do fracasso. Porque o caminho dessas profissões incomuns, ele não está trilhado. É você que tem que abrir espaço e desbravar o caminho por conta própria. E a partir daquele dia, a minha estratégia foi a seguinte: eu olhava quais empresas anunciavam nos outdoors da cidade, quais empresas estavam anunciando nos carros de som, na rádio, tinha uma revista local, eu era uma das poucas pessoas que eu pegava a revista por conta própria para ler. E eu pensava, se a empresa anunciou, pagou para anunciar em um desses canais, então é porque ela costuma investir em propaganda. E assim, eu, sem nem saber na época o que era, eu estava criando a minha lista de prospects. E eu saía depois oferecendo de empresa em empresa, essas empresas que eu listei, eu saía oferecendo minha proposta. Na segunda sessão que eu fiz, eu já tinha conseguido fechar com 20 empresas, pagando R$50 de patrocínio, e aí eu não lucrei mais apenas R$700. Dessa vez eu lucrei R$1.700. O lucro mais do que dobrou. E eu fui descobrindo a cada dia que eu poderia ser bom em vendas. Até o momento em que uma dessas sessões que eu realizei teve mais de 50 patrocinadores e eu lucrei pela primeira vez mais de R$3.000 com o evento. Nesse momento, eu estava com 17 anos, no terceiro ano do ensino médio, e eu precisava tomar uma decisão. Ou eu entrava numa faculdade e eu não teria tempo para empreender, ou eu não faria uma faculdade. Eu focaria 100% em empreender, mas dessa forma eu também enfrentaria muito mais dedos apontados, muito mais desconfiança, muito mais desestímulos. E eu lembro que o momento em que eu decidi qual caminho seguir foi durante o Enem. Eu fiz toda a prova do primeiro dia e eu estava realmente indeciso se iria
fazer faculdade ou focar em empreender. Eu fiz uma boa prova no primeiro dia, né? Eu me concentrei nas questões, mas chegou o segundo dia e eu sentia que eu precisava tomar uma decisão. Foi aí que, com poucos minutos de prova no segundo dia, eu marquei as questões aleatoriamente, me levantei, entreguei a prova e saí da sala. Naquele momento, eu decidi que eu não iria para a faculdade, eu iria empreender. Desculpa, mãe, mas seu filho caçula nunca vai fazer uma faculdade. Crianças, não façam isso em casa, tá? Só tem essa marca aqui? Só. Esse é o melhor, cara, é isso. Não é o problema isso aí não, o problema é que ela tem uma peça aqui que é um... Esses dois aqui, quanto é, chefe? São duas, 45 com 60. É um demônio, menino. Aí, meu chefe. Já buzinou ali, meu amigo. Valeu, meu irmão. Você também. Essa mesmo, né, mano? Ferramenta comprada. Agora é só ir pra missão. Em 2016, eu já estava com 17 para 18 anos e talvez por fazer tantas sessões de cinema naquela sala abandonada, o dono da sala decidiu reativar o cinema e com isso eu não poderia mais fazer as sessões. E essa foi uma grande lição sobre não construir um negócio em um terreno alugado. E já que quando você não pode com eles, você tem que se juntar a eles, né? Eu cheguei no gerente desse cinema, uma pessoa que me ajudou muito e que eu tenho muito carinho até hoje, e ofereci uma parceria. Eu vou vender as propagandas do cinema e eu quero ganhar uma porcentagem em troca. Eles aceitaram e eu saí vendendo igual água. É engraçado porque nitidamente eu percebi a diferença entre ser empregado e ser empreendedor. As funcionárias do cinema, no começo, elas ganhavam mais do que eu por mês, e porque eu ganhava apenas por comissão, né? Eu fazia o meu próprio salário. E por eu me arriscar mais, por eu não ter nada garantido, isso fez com que com 3 meses, mesmo começando ganhando menos, eu já estivesse ganhando mais que as funcionárias do cinema que tinham um salário fixo. Nessa mesma época, eu identifiquei uma outra oportunidade de negócio. Eu não tinha me tornado bom em eventos e patrocínios. Eu tinha me tornado bom em vendas. Eu poderia vender qualquer coisa. Então, andando pela cidade, com aquele mesmo hábito de olhar onde as empresas estavam anunciando, eu vi uma nova forma de publicidade, diferente das tradicionais, dos outdoors, das rádios, dos carros de som, das revistas. Essa publicidade acontecia em televisões instaladas em estabelecimentos comerciais como hospitais, restaurantes, academias, e nessas TVs passavam algumas notícias, curiosidades e propagandas de empresas locais. E diferente dos eventos, onde eu só faturava a cada 2 meses pelo menos, com um negócio como esse, eu poderia faturar todos os meses. Só que tinha um porém, eu precisava comprar as TVs e eu só tinha R$ 1.500 na conta. Então, com esses R$ 1.500, eu comprei uma TV de 32 polegadas nova, paguei R$ 1.000 e fui numa oficina que conserta TVs e comprei mais uma TV usada por R$ 500. No mesmo dia, eu visitei um hospital e uma academia, e em troca do hospital divulgar na TV da academia e a academia divulgar na TV do hospital, eu fechei uma parceria com eles para instalar as minhas TVs. E eu cobrava R$ 100 por mês para empresas locais anunciarem nessas 2 TVs. Então, a partir daí, eu fui fazer o que nesse momento eu sabia fazer de melhor: vender de porta em porta para as empresas anunciarem nessas 2 TVs iniciais. Assim que eu fiz os primeiros R$ 500 vendendo essa nova forma de publicidade, eu comprei mais uma TV usada e fechei com um restaurante para anunciar. Então agora eu tinha 3 pontos para divulgar, cobrando os mesmos R$ 100 por mês. Então ficou muito mais fácil de fechar. E o jeito certo de montar esse negócio, que se chama Media Indoor, é contratando um software, um TV Box, e instalando em cada TV. Assim você consegue trocar os conteúdos, os anúncios à distância e consegue ver se os pontos estavam ligados, mas tudo isso tem um custo. Eu era tão quebrado na época que eu usava um pendrive em cada TV, e isso fazia com que eu tivesse que todo santo dia visitar ponto por ponto para garantir que as TVs estavam ligadas. Eu fazia amizade com os funcionários das empresas para pedir para eles ligarem também as TVs, e trocava os conteúdos ali e os anúncios manualmente nesse pendrive. Esse foi o ano 2016 em que eu abri o meu primeiro CNPJ, aos 18 anos. Eu ganhava uns 3 mil por mês com esse negócio
que para um moleque de 18 anos, apesar de não ser rico ainda, eu sabia que a partir daí seria apenas uma questão de tempo para que as coisas melhorassem. Foi o ano também que eu contratei o meu primeiro colaborador, o Lucas, meu editor de vídeos, que trabalha comigo até hoje. Em 2018, eu estava com 19 anos, já tinha vendido para mais de 500 empresas, incluindo Boticário, Anhanguera, Banco do Brasil, e eu decidi que era hora de sair da casa da minha mãe. Eu ainda não tinha condições de morar no melhor apartamento, então eu me mudei para um apartamento de 30 metros quadrados, onde eu pagava R$300 por mês. Era nada mais do que um quarto com cozinha e banheiro. Tá, esse aí era o apartamento. Nostalgia passar aqui. Tá do mesmo jeito ainda. Levei todos os móveis nas costas. Não que fossem muitos móveis, né? Uma cama, um roupeiro e nada mais. Eu lembro que tinha uma vizinha que ela passava o dia inteiro se balançando numa rede, todos os dias, por meses. E o armador, ele rangia, era infernal. E eu lembro que eu comprei um martelo de borracha e ela só parava de se balançar nessa rede depois de eu bater umas 10, 15 vezes. Toda segunda-feira, nesse apartamento também, do lado tinha uma loja que eu descobri que toda segunda-feira acontecia nessa loja a segunda-feira do Papoco Zeni. É uma loja de eletrodomésticos do Ceará. Não queira morar perto de uma loja dessas. Toda segunda-feira de manhã, a caixa de som mais potente que eu já vi na minha vida tocava, acordando todo mundo ao redor daquela loja. Para piorar, esse apartamento ele era na frente do trilho do trem, então o trem passava todo dia às 4 horas da manhã. Eu lembro que eu comprei uns tampões de ouvido para aguentar, mas eu descobri que a gente consegue se adaptar a tudo e até com o barulho do trem na frente, na porta da minha casa, eu me acostumei. Né? Tava explicado por que o apartamento, o aluguel era R$300. Né? A casa era infestada de baratas também. Né? Eu conhecia todos os tipos de barato que você pode imaginar. Mas independente do estado do apartamento, né? Sair da casa dos meus pais foi uma das melhores decisões e uma das decisões mais importantes que eu tomei na vida. Eu sinto que você só amadurece de fato quando você percebe que não tem mais para onde voltar e que agora é você por você mesmo. Então eu creio que sair da casa da minha mãe foi o estopim para eu ser muito mais ousado nos negócios e galgar novos degraus também. Bora? Pronto, preparado e querendo, bora buscar. Ir atrás dessa botija. 10 horas da manhã. Hora boa. A hora que o sol tá frio no Ceará. Na verdade, eu vou ainda fazer o trabalho de convencer a mulher, né? 5 homens entrando na casa dela. Cadê o boné vermelho do MST? Ó, todo dia eu pegava esse caminho voltando. De lá pra cá. Tá do mesmo jeito ainda. Aí eu pegava aqui à esquerda, direto. Ia pro centro fazer as vendas das propagandas. Se tivesse gripado, o sol já tirava a gripe. Nunca vi um homem que vai trabalhar no sol gripado. Eita, que hoje vai ser um dia bom pra aquela senhorinha ali ter notícia pra contar, viu? Tá o rosto todo inchado, todo vermelho. Ai, minha cara tá bagunçada. Então Imagina, obrigado aí, viu? Aí... Praia da Baleia foi? Não, Mundaú. Mundaú? É bom. Ó, 10 anos atrás eu morava aqui. Aí eu tinha uns 15 anos na época. Aí eu fui inventar de... Peguei um cano PVC. Aí enterrei
no quintal, não sei mais ou menos onde, né? E a gente vai descobrir, mas parece que tá do mesmo jeito, mais ou menos, tá não? Ainda é terra batida. Pelo menos não construiu um piso. Pelo menos não botou um piso ainda, era dar mais trabalho, né? Se tivesse, não, se você tivesse botado um piso, tivesse botado. Não, cheguei agora, não fiz nada. Tá precisando de reparo de novo, eu dou nem. Pode entrar. Opa, com licença, viu? Bagunça grande. Imagina. Isso aqui era meu quarto, a parede era toda rosa. É. Ô Mel, olha aí. Ah. Olha aí essa moleza. Em 2019, eu estava com 20 anos e desde 2014 eu alimentava uma página no Instagram onde eu falava sobre minhas experiências e reflexões empreendendo. Só que eu nunca tinha ganhado dinheiro com essa página até esse ano. Eu ganhei muitos seguidores nessa página, mas eu não vendia nada. Era mais um hobby mesmo. Eu gostava de compartilhar sobre empreendedorismo, as pessoas gostavam do meu conteúdo e assim eu fui crescendo esse perfil no Instagram, que eu não aparecia, não tinha minha foto, nem meu nome, o nome da página era 2 ou mais, então não tinha nenhuma caracterização em relação a mim, ou seja, as pessoas realmente seguiam porque gostavam do conteúdo, ninguém sabia que essa página era minha. Mas mesmo assim, nessa época, nesse ano, essa página já tinha mais de 200 mil seguidores e nesse momento eu descobri que empreendedor é movido a desafios e eu sentia que eu já tinha alcançado o que eu tinha que alcançar nesse negócio com as TVs. O que eram 3 TVs no começo viraram dezenas. Eu já tinha vendido para a maioria das empresas daquela região. Eu já tinha uma fonte de renda superior ao que os meus pais ganhavam na época, inclusive. E eu desconfiava que a internet seria um lugar onde o quanto antes eu dominasse a habilidade de fazer dinheiro online, eu estaria dominando uma habilidade que me serviria para o resto da vida. Se por um lado, aos 17 anos eu entendi que seguir o caminho tradicional, uma das profissões do cardápio da faculdade, era algo ultrapassado para mim, nesse ano eu entendi que a internet era o futuro e que eu precisava ficar bom nesse negócio. E mais uma vez eu me encontrei naquele mesmo dilema de quando eu fui humilhado tentando fazer a primeira venda. Será que eu preciso disso mesmo? Será que não é o momento de eu me contentar com aquilo que eu já estou fazendo, de eu continuar naquilo que é garantido? Será que não é melhor eu continuar no caminho mais seguro? E se rirem de mim quando eu aparecer em vídeo? E se eu passar vergonha quando eu fizer uma live e não tiver ninguém ao vivo? É incrível a quantidade de negócios, inovações e sonhos que estão no cemitério apenas por causa do medo do que pessoas que nem se importam com você vão pensar. E eu lembro que na virada do ano, de 2018 para 2019, eu tomei coragem e decidi aparecer nessa página. Minguado, com oratória péssima, morrendo de vergonha, a minha primeira tentativa de vender algo na internet foi algo totalmente artesanal. Eu cobrei R$200 para quem quisesse ser adicionado nos meus melhores amigos do Instagram, onde eu postaria alguns conteúdos exclusivos sobre empreendedorismo. Essa foi a minha primeira lição sobre ter um negócio digital. Provavelmente você não vende nada na internet porque simplesmente você não oferece nada na internet. Como é que alguém vai comprar algo de você se você não está vendendo? Então eu não faturava nada porque eu não ofertava nada. Quando eu vi que umas 10 pessoas pagaram R$200 para me ouvir falar sobre negócios no Close Friends, eu logicamente pensei, nossa, tá muito fácil. Vou subir para 300. E teve gente que continuou pagando. Depois eu fui subir para 500 e teve gente que continuou pagando. Então, mais uma lição eu aprendi nesse momento. Se tá fácil demais vender, aumente o preço, porque provavelmente você errou na precificação. Um amigo meu, o Daniel, ele chama essa primeira venda que você faz de sentir o gosto do sangue. Assim como quando eu fiz a minha primeira venda de patrocínio com 16 anos, eu descobri que era possível fazer pelo menos uma única venda. Quando eu fiz essa primeira venda no digital, já era. Porque eu já dominava um princípio muito importante nos negócios. Quem vende 1, vende 10. Quem vende 10, vende 100. E quem vende 100, vende 1000. Eu fiz essa oferta no Close Friends em janeiro. E em fevereiro, eu decidi levar esse negócio mais a sério. Então, de 2014
a 2019, eu tinha um hábito de todo santo dia fazer no mínimo um post no feed. E como eu nunca aparecia, todos os posts eram por escrito. Então foram mais de 1.500 textos que eu escrevi durante esse período. Ou seja, eu desenvolvi uma habilidade notável em escrita. E seguindo a lógica, né, o meu primeiro produto digital, depois de vender o Close Friends, foi um box com 7 livros digitais, ou seja, e-books, que tinham assuntos correlacionados ao empreendedorismo. Então nessa época não tinha inteligência artificial não. E muito menos eram esses e-books que foram transcrições de vídeos, porque nem vídeo eu fazia na época. Foi na unha. Eu passei aquele carnaval inteiro de 2019 escrevendo todos esses e-books. E eu não sei dizer se isso ia dar certo, né? Eu não conseguia ter a clareza se isso ia funcionar, se eu ia conseguir vender dessa vez essa oferta. Mas depois que eu fiz aquela primeira venda lá com o Close Friends, não tinha mais volta, né? Eu já estava all-in em fazer esse negócio funcionar. Olha aí essa moleza. E aí, mano, onde é que tava? Aqui pega esse tijolo, daí pra lá. É mais pra cá, por aqui? É mais ou menos aqui. Era pra cá, né? Mais ou menos aqui. É mais ou menos daqui. Não, mas é daqui pra lá. Agora vocês veem que tá bem escondido, né? Que não tem nenhum rastro de onde é que tá. Aí, tipo assim. Essa altura dava pra ver, né? Não. Era mais fundo que isso? Mais fundo, pô. É de plástico? É. Mas se tiver ali, Eu acho que é mais fácil fazer um 6 em 7 do que fazer esse serviço aqui, viu? Tem que respeitar os pedreiros. Achei que ia ser mais fácil. Vou ter que contratar um trator. Uma retroescavadeira. Tira essa área daí. Aquele vídeo do Clóvis de Barros, né? Tem que ter brio. Se alguém consegue, por que eu não consigo? Você tem brio? Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa, eu volto pra casa, é a primeira coisa que eu faço, nem xixi, velho. Eu vou lá, cante, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Alguém teve que inventar as estratégias de vendas de marketing digital. Alguém teve que criar do zero. Eu só precisava executar. Como assim que eu não vou dar conta? É só executar algo que alguém teve que fazer do zero. É claro que eu conseguiria fazer também. E no dia 12 de fevereiro de 2019, eu lancei a primeira campanha. 7 e-books por R$ 29,90. Eu tinha 200 mil seguidores. Eu pensei, se 200, que é 0,1% dos 200 mil comprarem, eu ganho 6 mil reais. Pra começar tá ótimo. Acontece que agora eu não era mais aquele moleque de 16 anos, todo travado, sem nenhuma experiência de vida. Mesmo com apenas 20 anos, eu já estava há 4 anos desenvolvendo a habilidade de vendas, desenvolvendo a habilidade de escrita, desenvolvendo a habilidade de produção de conteúdo, resiliência. Eu já tinha saído da casa dos meus pais, eu estava muito mais preparado. Então, enquanto os meus coleguinhas da escola estavam se formando na faculdade, nessa época, eu estava me formando na rua. No dia 12 de fevereiro, às 18h11, eu lanço essa campanha e bum, primeira venda. Primeira notificação, R$ 29,90 na conta. Às 18h11 e 22 segundos. Uma pessoa de algum lugar do mundo
comprou um produto digital meu, que eu não precisava entregar na casa dela, que eu poderia vender do conforto da minha casa e que eu não gastei nada para produzir, a não ser o meu tempo. E que agora eu poderia vender para 1 milhão de pessoas, que o custo seria o mesmo. A segunda venda caiu logo em seguida, terceira, quarta, quinta, as vendas não paravam de cair. Em 1 hora eu tinha feito mais de 40 vendas e até o fim daquela noite eu fiz 122 vendas e R$3.600 de faturamento. Minha cabeça estava 1 milhão por hora. Foi a mesma sensação de quando eu fiz R$1.000 pela primeira vez naquela primeira sessão de cinema. A diferença é que agora eu tinha aprendido a fazer isso na internet. Ao todo, no mês de fevereiro, eu não fiz apenas aquelas 200 vendas que eu esperava. Eu fiz 1.024 vendas de R$29,90, totalizando um faturamento de R$30.600. Uau! Foi muito emblemático, porque segundo o IBGE, apenas 1% da população ganha acima de R$28.000 por mês. E naquele momento, apenas com a internet, eu tinha chegado nesse 1%. Encerrando essa campanha, eu comecei a pensar em como eu poderia repetir esse feito, mas aumentar o faturamento. Nesse mesmo ano, depois de aprender com aquela primeira campanha, que eu posso transformar o meu conhecimento em um produto digital, eu passei a mapear todos os conhecimentos que eu possuía que eu poderia transformar num produto digital. E uma das habilidades que eu mais desenvolvi nesses anos, empreendendo, foi a produtividade. Eu tinha uma organização de tarefas e gestão do tempo tão bem definidas que eu recebi uma congratulação do Pipedrive, que é um dos maiores CRMs do mundo, por ter me entrado no top 1% mais produtivo da plataforma. E com isso, o meu produto digital, depois dos e-books, foi um curso de R$97 sobre produtividade. Aqui eu já entendi a importância de aumentar o ticket e agregar mais valor na oferta. Ao invés de vender vários e-books, dessa vez eu estava vendendo um curso gravado. A minha estratégia dessa vez foi, para escalar esse faturamento, foi a seguinte: eu fiz muitos amigos na internet que também tinham páginas de empreendedorismo semelhantes à minha, e a minha estratégia foi passar para eles as copies, ou seja, os textos persuasivos que mais funcionaram para mim, e eles divulgariam esse curso nos seus perfis usando as minhas copies. Nesse segundo lançamento, eu tinha como meta fazer pelo menos o mesmo faturamento de R$30.000 que eu fiz com os e-books. O lançamento desse curso aconteceu no dia 15 de março. As vendas elas estavam indo num ótimo ritmo, as páginas parceiras estavam vendendo bem, mas justamente quando eu cheguei num faturamento próximo aos R$30.000, os textos que eu tinha feito para vender, eles estavam começando a estagnar, eles estavam começando a saturar, e eu comecei a ficar preocupado. Apesar de ter chegado aos 30.000 mais uma vez, eu pensei, putz, será que eu acertei a sorte nessas copies específicas e nunca mais eu vou acertar as outras? Eu tenho certeza que se eu tivesse, nesse momento, pedido conselho para alguém que nunca fez um resultado desse tipo, era isso que essa pessoa teria me dito. Que tudo que eu fiz até aqui foi sorte, que eu deveria me contentar só com esses R$30.000, não mexe muito, vai que para de funcionar. Mas é muito mais difícil parar alguém que já viu com os próprios olhos que é possível. Então essa crise de perder performance com as copies que eu escrevi me colocou numa situação onde eu precisava ser criativo para produzir novas copies. E foi nisso que eu foquei 100%. Parei de me conformar apenas com as copies que funcionavam e foquei em fazer testes e testes para identificar novas copies que funcionariam. Tentei 1, 2, 3 copies até que eu comecei a acertar novamente. Cada copy que eu acertava, eu ia passando para essas páginas parceiras e dessa forma nós terminamos essa campanha com 860 vendas de R$97, um faturamento bruto de R$83.000. Agora não tinha mais volta. Eu sentia que eu tinha aprendido a faturar tanto com negócios físicos quanto com negócios digitais também. E quando isso aconteceu, eu, naquele mesmo ano, em 2019, eu fiz vários outros lançamentos. Criei outros produtos digitais e o meu faturamento bruto naquele ano foi superior a R$411.000 na internet. Ei, peraí. Aqui, ó. Aqui. É nada. Mentira. Boa. Tá aí! Finalmente, mano. Aê! Caramba, velho.
Ih, mas tu ainda enterrou assim, Caramba. se fosse assim, ó. Bora abrir agora, né? 2 horas de trabalho. Achei que a gente não ia achar, pô. A gente cavou isso aqui tudo quase. Bora lá, bora lá. Cadê a serrinha? Nem sei o que tem aqui dentro. Tem uns negócios meio esquisitos aqui. Um ioiô. Escola de discipulado. Que eu fazia na época. Nations to Nations. Ah, foi? Não, foi uma época que foi uns missionários lá pra igreja. Esse bagulho aqui. Esse aí, mano. Tá com cheiro de morte aqui dentro, mano. Chaveirinho de Cuba. Ei, mas não era de esquerda não, tá? Peraí que tem uma carta aqui. Sacolou, hein? Acho que colou um pouco. Foi. Cara, isso aqui eu devo ter enterrado porque na época eu servia na igreja. Isso aqui foi um chaveiro que os missionários levaram para vender. E acho que eu queria lembrar que eu estava mais me dedicando na época. Tinha muitas atividades que eu fazia na igreja e servia no ministério de jovens, adolescentes, crianças. A gente viajava também para fazer missões. É bem legal. Basicamente a minha vida era essa, né? Antes de começar a empreender, quando eu enterrei essa cápsula do tempo, tinha 15 anos, então minha rotina era ir para a escola de manhã e à tarde e à noite tinha muita programação da igreja para eu participar. Uma fase muito boa. Isso aqui é como se fosse o print do que eu fazia na época, da realidade na época. Então, minha vida era ir para as missões na igreja e servir. Isso aqui eu não faço a mínima ideia do que é isso aqui. Parece aqueles negócios que vem no McDonald's, né? Que tinha um missionário que ele visitou a nossa igreja, que ele falou assim: tem lugares que você só vai se você for missionário ou milionário. E aí na época eu queria muito ser missionário, né? Só que, enfim, por algum motivo acabou que eu não consegui ir por esse caminho e não me tornei missionário, mas esse era meu objetivo. Isso aqui, cara, pegou muita umidade. Vamos ver o que tinha aqui. Eu acho que é foto isso aqui, velho. Eu acho que isso aqui é foto. É isso mesmo. Ou era, né? Era, né? Isso aqui era da escola de discipulado na época. Quer ver uma foto envelhecida ao vivo? Tá aí. Isso aqui foi na igreja. Foi a formatura dessa escola de discipulado. Aí esse sou eu, pastor Fernando, Rebeca, Simval. Aqui também deve ser uma foto com o meu líder da época, da igreja. Eu tô me sentindo naqueles documentários de Chernobyl que o pessoal pega umas coisas que a gente não sabe o que é e morre todo mundo no final. Mas isso aqui não... algum tipo de arte que eu vou vender por alguns milhões. Eita. Esse aqui foi pro saco. Esse aqui não dá pra saber o que era, não. De eu para tu. Essa é uma carta muito séria. Será que era minha namorada da época que escreveu isso aqui? Eu acho que sim. Eita. Levou uma enxadada. Maneira mais profunda de amar alguém é orando. Que isso? Profundo. Isso aqui é minha letra, pô. Saber que Deus me ama de qualquer jeito, que Ele é um rei e mesmo assim me chama de filho. Uma preparação para o tempo de amadurecimento e de adquirir conhecimento para discipular. Esse aqui não dá para identificar
muito bem o que está escrito, mas é basicamente algumas reflexões que eu tinha de lendo a Bíblia, algo mais em relação a isso. Isso é interessante porque na época, antes de começar a empreender, né, eu tinha escrito aqui uma hierarquia do que eu acreditava que era a hierarquia do que a gente deveria se importar, né, e buscar. Em primeiro lugar está Deus, missão, que é como se fosse como você vai servir ao mundo, né, qual a sua missão. Depois viagem, nada a ver, a cabeça do moleque, né, 15 anos, né? Terceira prioridade seria viagens, a quarta família, a quinta negócios. Mas isso tem um significado muito profundo, né? Porque tem gente que pode ter 50 anos, 60 anos e ainda não entendeu qual é a verdadeira hierarquia das coisas que verdadeiramente importam. E o que é que você deve buscar em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Então, para um moleque de 15 anos tá tudo bem, mas passar muito tempo, ser um adulto, ter 40, 50, 60 anos e ainda não ter entendido a hierarquia do que verdadeiramente importa na sua vida pode ser um grande problema. Algumas reflexões da época sobre espiritualidade. O que mais? Caramba. E eu acredito que essa carta foi a carta onde eu escrevi o que eu queria fazer, com o que eu queria trabalhar, onde que eu queria chegar. Vou tentar abrir com muito cuidado aqui, que tá meio colado. Essa aqui ficou bem intacta. Uma pancada de carta, né? Nossa senhora. Nossa senhora. Cara, eu enterrei isso aqui no dia do meu aniversário. Acabei de descobrir. Me chamo Matheus Martins e hoje fiz 16 anos. Tô falando, bom, eu não sei o que eu virei com 26 anos. Fiz 27 essa semana. Mas sei que agora tenho 16, sou um cara bastante sonhador. Cheio dos mais diferentes planos. Um deles é escrever um livro. Eu escrevi alguns livros digitais de lá pra cá, mais de 10. Então, posso dizer que esse objetivo foi concluído. Eu nem lembrava que tinha escrito sobre isso. Só não sei como escrever e nem sobre o que. Realmente seria bem estranho você com 15 anos saber e ter alguma coisa pra escrever, né? E basicamente aqui eu falo o que é que eu gostava de fazer na época, pra onde que eu gostava de sair. Essa parte é interessante, eu falei. É verdade que eu não sou o maior fã da escola, e não era mesmo. Acho até desnecessário. Não a escola em si, mas as matérias. A maioria é inútil. Meu sonho, enquanto a maioria está focada em uma faculdade, é ser dono de um negócio. Não apenas um, mas investir e não cair em uma corrida de ratos, que era um conceito desse livro, Pai Rico, Pai Pobre, que eu li. Pretendo abrir aqui em Itapipoca uma livraria. Eu nunca fiz isso na minha vida. Na verdade, eu nunca abri essa livraria, mas comecei a empreender de outra forma. Algo que não existe ainda, né? Já pensei também em viver trabalhando com missões, porém não tenho certeza se esse é meu propósito. Mas o que ele decidir, eu aceito. De modo geral, eu escrevi o que eu queria alcançar na época, como que estava a minha vida, e principalmente sobre essa questão de meu grande sonho era abrir um negócio e não fazer uma faculdade. Só que a questão é que eu tinha 16 anos
não tinha nenhum empresário na minha família, minha mãe era funcionária pública, então mostra como eu estava perdido sobre como eu iria conseguir esse objetivo, né? Diz que abrir uma livraria. Não sei porquê. Na época eu acho que é porque não tinha livraria na cidade. Mas posso dizer que foi um exercício, um grande exercício, né? Para começar até encontrar esse negócio que durou umas 3 horas. Mas foi um exercício para lembrar o quanto as pessoas superestimam o que você vai fazer em 1 ano e o quanto elas subestimam o que você pode fazer em 10 anos, que vão passar de qualquer forma. Então 10 anos é tempo suficiente para você construir o que quer que seja, alcançar qualquer objetivo que você deseja. É a teoria das 10 mil horas, né? Você faz alguma coisa 8 horas por dia e em 5 anos você vira especialista naquilo. Quanto mais 10 anos, né? Então, se para um adolescente dos 16 aos 26 isso foi possível, e não do jeito que eu imaginava, é isso. A vida é sobre isso, né? Você quer algo, mas provavelmente você não vai alcançar do jeito que você quer. Mas você não muda o objetivo, você muda as estratégias sobre como você vai alcançar aquilo. E aí você chega lá, não do jeito que você imaginava, mas você chega. Isso é muito mais emocionante, né? É isso. Vou para enterrar uma cápsula do tempo agora, eu vou marcar o local, porque foi muita emoção para achar essa parada. O ano seguinte era 2020, o ano da pandemia. Eu já estava 100% focado em dominar as estratégias de marketing digital e em como faturar mais através da internet. E esse foi o ano do boom do marketing digital no Brasil, porque nesse momento da pandemia, uma vez que os olhos das pessoas não estavam mais nas ruas por conta do lockdown e no noticiário só eram anunciadas tragédias, as pessoas passaram a colocar os olhos totalmente na internet. E nesse momento, quando as pessoas estavam começando a querer aprender sobre marketing digital, eu já estava com mais de 300 mil seguidores, já estava desde 2014, há 6 anos, desenvolvendo estratégias para crescer, principalmente no Instagram, e como a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade, as pessoas começaram a querer aprender cada vez mais marketing digital comigo. E o ápice da minha jornada nessa época, vendendo os meus próprios produtos digitais, foi durante o segundo lockdown, em 2021, quando, na prática, o governo estava matando empresas e prendendo empresários. E eu decidi fazer uma campanha batendo diretamente de frente contra essa realidade que estava acontecendo na época, imposta por alguns governadores. Os nossos vídeos nessa campanha, eles alcançaram milhões de visualizações, milhares de comentários. Eu fui bloqueado pelo Lula, eu fiz live debatendo ao vivo com um cara de esquerda, boas lembranças. E a grande ideia dessa campanha foi, se eles querem te prender, que pelo menos você fique em casa ganhando dinheiro. E eu me propus a ensinar essas pessoas que estavam sem saída a como empreender trabalhando de casa. Nesse lançamento, nós tivemos mais de 3 mil pessoas ao vivo. E eu que já tinha feito live para 3 pessoas, e uma delas era um amigo que eu pedi para não me deixar falando sozinho. Eu que era o menino do interior do Ceará, com uma péssima oratória, sem família rica, sem parentes importantes, estava agora diante de 3 mil pessoas paradas para me ouvir. Eu estava alcançando milhares de pessoas, o meu faturamento dobrou em relação ao período anterior, o negócio estava voando. Mas novamente eu senti aquele vazio que tinha me acontecido quando eu migrei dos eventos para propaganda nas TVs e depois quando eu migrei do negócio de propagandas para o marketing digital, e agora eu estava sentindo aquele vazio novamente. No meu entendimento da época, eu achava que era um vazio de querer viver novos desafios, e assim eu decidi me lançar em mais um novo negócio. Esse novo negócio, a minha ideia com ele era descobrir se as estratégias de marketing digital que até então estavam funcionando para mim, funcionariam em outros nichos
disso também. E o que é que eu fiz? Basicamente, eu utilizei o meu conhecimento que eu tinha sobre marketing digital e me tornei sócio de pessoas com milhares de seguidores no Instagram, mas que não sabiam monetizar isso corretamente. Somando a audiência deles com as minhas estratégias de marketing, nós poderíamos faturar milhões de forma descentralizada da minha imagem. E já no primeiro negócio que eu fechei a maior sociedade da minha vida, porque eu casei com a primeira sócia que eu fechei através desse novo negócio. Quando eu estava criando essa empresa que se chama MVP Digital, eu mandei uma mensagem para um amigo, o Guilherme, perguntando se tinha alguém para me indicar. Ele falou, cara, tem uma nutricionista que fechou uma consultoria comigo, inclusive daquela live que a gente fez juntos, que está procurando alguém para ser sócio e que domine estratégias de marketing digital. Olha só, ela me seguia, ela assistiu uma live que eu fiz com um amigo, ela comprou a consultoria dele, e só porque ele me indicou é que nós nos conhecemos. Então, olha só como são as coisas da vida. Eu mandei uma mensagem para ela e propus a parceria e nós fechamos o negócio. Ela era nutricionista, já tinha muito resultado vendendo as suas consultas e queria escalar o seu faturamento através dos produtos digitais, que era o que eu dominava. Ela foi a minha primeira sócia, minha primeira vez lançando outra pessoa, e de cara, ela que tinha faturado uns 20 mil reais tentando vender produtos digitais sozinha, nós colocamos 1.800 pessoas ao vivo e fizemos mais de 120 mil reais de faturamento de primeira. Ainda em 2021, já há 8 meses como sócio da Jéssica, nós nos conhecemos pessoalmente pela primeira vez, em agosto de 2021, e a partir dali nós decidimos que ficaríamos juntos o resto da vida. Depois daquele primeiro lançamento, eu fechei várias outras sociedades nos mais variados nichos que você possa imaginar. Eu lancei cursos sobre emagrecimento, eu lancei um curso de combate à doutrinação ideológica, eu lancei uma formação de negócios para nutricionistas, um curso sobre oratória, uma formação de negócios para advogados, um curso sobre como arrumar um marido pelo Instagram, tudo através de outras pessoas que tinham audiência, e eu entrei com a minha expertise em estratégias de marketing digital. Foram mais de 12 nichos completamente diferentes e dessa forma eu consegui alcançar o meu objetivo de validar as minhas estratégias de marketing digital nos mais variados nichos. Eu estava na minha melhor fase profissional. Nessa época, meu faturamento ultrapassava os 200 mil reais por mês e eu alcancei a minha maior meta profissional da época, que era fazer o que chamamos no marketing digital de 7 em 7. 7 dígitos em 7 dias. R$1 milhão em 7 dias. Para você ter ideia da dificuldade de alcançar esse resultado, eu fui a um evento de marketing digital na época. O evento tinha mais de 9 mil pessoas. Dessas 9 mil pessoas, 1.000 receberam o troféu de 100 mil reais em 7 dias. 500 receberam o troféu de R$1 milhão em 12 meses e apenas 50 pessoas receberam o troféu de R$1 milhão em 7 dias, das 9 mil no evento, e eu era uma dessas 50 pessoas. Mas aconteceu algo que eu não esperava. Eu alcancei, nesse momento, aquele sonho que o Matheus, de 10 anos atrás, tanto desejava. Mas eu me perguntava, por que eu não me sinto completo ainda? Por que eu voltei a sentir esse vazio? Então, eu tive uma das piores ideias que alguém pode ter. Eu cheguei à conclusão que esse vazio é porque eu não estava aproveitando a vida. Eu estava só trabalhando, não estava curtindo o dinheiro que eu tinha ganhado. Então, eu que raramente bebia, comecei a beber, comecei a fumar, comprei uma BMW na loja mais famosa do Brasil, achando que isso me completaria. Me mudei para um apartamento de luxo na beira-mar, onde só moravam os famosos ricaços. Eu descobri que quando você cai no abismo, ele te puxa para outro. Eu teoricamente tinha tudo, mas me sentia menos feliz do que quando eu estava faturando 5 mil reais por mês, trabalhando debaixo do sol escaldante do interior do Ceará. Era como se os dias durassem apenas alguns minutos. A Jéssica falou que teve uma vez que, mesmo sem eu estar doente, eu acordei 2 horas da tarde, almocei e dormi até o outro dia. Eu não fazia ideia porque eu estava me sentindo assim. Eu tinha tudo o que a maioria das pessoas sonha. Eu tinha menos de 25 anos, eu já ganhava mais de 200 mil por mês, eu tinha um carro de luxo, eu tinha um baita apartamento, uma mulher linda, mas nada fazia sentido. Até que eu ouvi a seguinte frase de um amigo: aquilo que você mais tem medo de perder é o Deus da sua vida. O que algumas pessoas mais têm medo de perder, às vezes é o seu emprego, a sua família, os seus filhos, a sua inteligência, não importa. Mas aquilo que você mais tem medo de perder é o Deus da sua vida. E eu entendi ao longo desses 10 anos
que eu coloquei um Deus no altar da minha vida e o que eu mais tinha medo de perder não era o meu relacionamento com Deus, o Deus da Bíblia, até porque eu nem tinha esse relacionamento com Ele. O que eu mais tinha medo de perder era o meu patrimônio, os meus negócios, o meu dinheiro. Então esse era o Deus da minha vida. Meu patrimônio, meus negócios, meu dinheiro. E eu entendi que se quisesse preencher esse vazio, eu não poderia mais permitir que o dinheiro fosse o senhor da minha vida. No fim do dia, Pascal estava certo. Todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. E a minha mãe ficou sozinha cuidando de mim e do meu irmão. Mas meu pai me deixou uma herança. Não era financeira, mas antes de morrer ele garantiu que nossa família conheceria a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. A questão é que eu dizia conhecer a Deus. Eu me autodenominava cristão, mas o meu discurso não era coerente com o meu percurso. E eu descobri que existe um abismo de distância entre dizer ser cristão e ter um relacionamento real com Deus. E quando eu entendi isso, comecei a buscar um relacionamento real com Deus. E é uma caminhada diária e muito mais difícil do que empreender qualquer negócio. E nessa caminhada diária eu fui percebendo o quanto eu ofendia a Deus com as minhas atitudes e pecados. Eu achava que eu era bom. Eu não matava, eu não roubava, eu gerava empregos, mas eu descobri que bom mesmo é apenas Deus. Antes, toda vez que acontecia algum problema na empresa, eu acelerava para tentar resolver com medo de tudo ruir, sem nem pedir a opinião de Deus sobre o assunto. Isso mostrava o quanto eu confiava apenas na minha capacidade profissional e não nele, sendo que ele nos prometeu que cuida até das aves, quanto mais de nós que somos seus filhos. Então, sem perceber, eu estava dizendo a Deus que eu não confiava verdadeiramente nele. Se a Bíblia nos diz que ele é o nosso pai, eu estava dizendo para o meu pai, fica na sua, que deixa que eu resolvo, porque eu não confio que você consegue me ajudar. E toda vez que eu acelerava no trabalho em busca do próximo dígito, da próxima conquista, eu estava dizendo que meu medo era perder a minha boa vida e não a presença dele. E assim, de forma muito sutil e silenciosa, eu fui tirando Deus do trono da minha vida. É como diz o C.S. Lewis, a estrada mais segura para o inferno é gradual, aquela sem curvas fechadas, sem marcas ou sinais de advertência. E quando você passa 10 anos colocando algo como centro da sua vida, o Deus da sua vida, não é fácil tirar ele do seu trono. E eu não conseguiria sozinho fazer isso. Eu precisava de ajuda. E o primeiro passo era chamar Deus, Jesus Cristo, para destronar o dinheiro do meu coração. Mas eu descobri que ele não pode ser domesticado. Ele não iria apenas fazer pequenas reformas de melhoria. Ele iria derrubar toda aquela estrutura e criar uma nova. Foi sofrido, foi doloroso, mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Mas essa caminhada não é feita apenas de dores. Teve um dia que eu ouvi com clareza a voz de Deus que dizia o seguinte: mesmo após quase 10 anos servindo outro Deus, no momento que o inferno pensou ter vencido, eu tomei as chaves que te fez cativo. E nesse momento, eu lembrei que na época em que minha vida mais ofendia a Deus, no meio da bebedeira, do orgulho, da arrogância, da vaidade, da autossuficiência, ao invés de deixar eu me afundar na desgraça que eu mesmo criei, ele foi lá em sua infinita misericórdia e me deu um presente que só pode ser dado por Deus e que nenhum dinheiro compra. Ele me deu a mulher da minha vida, com quem eu me casei, e a partir do momento que ele a colocou na minha vida, foi que eu comecei a querer entender o motivo daquele vazio. Ela que me carregou enquanto eu cambaleava, me incentivou a buscar a verdade, e eu comecei a sair daquela caverna escura e encontrar a verdadeira luz. O que você faria com seu filho de 15 anos se ele decidisse sair de casa, se mudasse para a casa de um outro cara, começasse a chamar ele de pai e passasse 10 anos sem falar com você? A maioria dos pais por aí abandonam os filhos por muito menos. E foi isso que eu fiz com Deus no fim do dia. Foi isso que eu fiz com meu pai. Eu abandonei ele por uns 10 anos. E ele retribuiu todas as minhas ofensas contra ele com amor e misericórdia. Agora eu quero dizer algo que eu diria para o Mateus de 10 anos atrás. Nós chegamos no nosso objetivo. Nos tornamos empresários bem-sucedidos, construímos riqueza material, casa, carro, prêmios, milhões faturados. Mas durante essa jornada eu descobri algo muito importante. Algo que o Mateus de 10 anos atrás não sabia que existia. Uma riqueza muito mais valiosa. Existe uma ordem de riquezas que você deve buscar. Em primeiro lugar, a maior riqueza que você deve buscar é entregar a sua vida verdadeiramente a Deus e ter um relacionamento real com Ele. Em segundo lugar, a segunda maior riqueza que você deve buscar
é encontrar a mulher com quem você vai viver o resto da sua vida. E como dizem Provérbios, quem acha uma mulher virtuosa acha algo muito mais valioso que rubis. E apenas em terceiro lugar você deve buscar a prosperidade profissional e financeira. Perceba, isso não significa que você deve ir para o exato oposto e odiar o dinheiro. É uma falsa dicotomia você acreditar que só existem dois caminhos. Ou você odeia o dinheiro e nem tenta ganhá-lo, ou você ama o dinheiro e ele é o senhor da sua vida. Não, existe uma terceira opção, onde o dinheiro é apenas uma ferramenta. O dinheiro, ele é bom no bolso, não no coração. O que eu estou dizendo está lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro as primeiras coisas e as segundas vos serão acrescentadas. Mas se você buscar as segundas coisas em primeiro lugar, você vai perder as segundas e as primeiras. Quando você coloca o mundo em primeiro lugar, você perde tudo. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, você ganha o mundo de brinde. E graças à infinita misericórdia de Deus, mesmo inicialmente invertendo a ordem de quais riquezas eu busquei, Ele foi misericordioso e me permitiu encontrar o verdadeiro caminho. Ele me deu uma mulher sábia, amigos mais chegados que irmãos, que me ajudaram a exatamente 10 anos depois, a tempo de abrir essa cápsula do tempo, eu poder dizer que encontrei a verdadeira riqueza. E ela tem um nome, Jesus Cristo. Tendo assistido até aqui, eu não quero que você tenha o sentimento de que gostaria de 10 anos atrás ter enterrado uma cápsula do tempo também e estar abrindo agora essa cápsula do tempo, tendo conquistado tudo que você se dedicou a conquistar. Não, eu quero que você, nesse momento, aproveite essa oportunidade e enterre sua cápsula do tempo, descrevendo os objetivos que você quer alcançar daqui a 10 anos. Esse é o sentimento que você precisa ter com toda essa história. O seu eu de 10 anos no futuro vai agradecer. E eu só espero que a maior riqueza que você encontre na sua vida esteja em ordem, na ordem do que verdadeiramente importa, e que você encontre a riqueza mais valiosa de todas,